Olá, pessoal. Elisa aqui de volta. Hoje eu vim trazer o início de um estudo de um livro aqui para vocês. Espero que gostem. Não é qualquer livro, é um livro muito especial. Vocês já viram aí na thumb do vídeo. Esse é o Mahabharata. Eu acho que é o mais próximo que eu vou conseguir de falar corretamente o nome desse livro que está em hindi, né? O sânscrito aqui embaixo. Bom, esse aqui, gente, é um dos primeiros épicos da história da humanidade, pelo menos dentre aqueles que conseguem chegar até nós aqui no século XXI. E dentre os mais antigos, é o maior. Sabe o que aconteceu? Nos últimos tempos eu estava, bom, a maioria que já conhece o canal sabe que eu sou formada em letras, sou mestre em literatura, professora de literatura e também taróloga, cartomante e também programadora, ou seja, claramente eu gosto de linguagens, das mais variadas formas. E é uma vontade grande que eu tenho aqui no canal de incentivar a leitura, mas não qualquer leitura. Né? Inclusive, eu já sou, quem me conhece pessoalmente sabe que sou daquelas chatas que ficam estimulando as pessoas a ler, indicando livros, mas eu percebi recentemente que isso é pouco, sabe? E que talvez eu possa fazer um pouquinho mais, uma prática mais próxima das pessoas. E aí a proposta vem, então, hoje de começar uma leitura de livro junto com vocês, ao invés de só indicar, né? Nossa, gente, ó, tem que ler o Mahabharata, isso é uma obra maravilhosa, profunda e cheia de significado, uma das obras fundantes lá da religião hinduísta, né? Mas aí eu achei que é pouco. Falei, bom, e se eu fizer a prática mesmo de leitura junto, que é o que a gente vai começar aqui hoje? Será que não estimula mais, né? Para quem aí sabe que seria bacana ler esse livro, tem interesse, mas anda pouco estimulado, pouco estimulada, com pouco tempo. Quem sabe, me ouvindo aqui, você pode optar por me assistir, lendo ou só ouvir, tipo um podcast. Fica à vontade, né? Quem sabe ajuda a te inspirar a continuar a leitura por si mesma, por si mesmo. Ou continuar aqui acompanhando junto comigo. Eu dedico esse novo início, né, esse momento do canal, eu espero que eu possa continuar essa leitura, que vocês gostem, que eu esteja estimulada para isso e que outros livros, outras leituras venham depois também. E eu vou dedicar esse momento do canal aos meus filhos do coração, queridos Pedro e João Pedro, né, as maiores vítimas aí da minha insistência com a ideia de que tem que ler, sugerindo leituras e tal e tudo mais. Então, dedico a vocês. Não foi fácil escolher por que livro começar. A princípio, eu pensei em continuar a leitura do Poética da Relação, do Eduardo Glissant, que é um filósofo martinicano. Vocês sabem que já tem vídeo aqui no canal com a introdução do livro dele. Mas eu pensei depois que, olha, são tantos livros bons, né? Ficou tão difícil escolher que pesou no fim das contas o fato de que existem alguns poucos e bons livros que vale a pena, nossa, lê-los várias vezes ao longo da vida. Né? Então, mais do que ler muitos livros ao longo da vida, eu percebi, me ensinaram também, né, meus mestres, minhas mestras, que mais vale ler algumas várias vezes um mesmo livro, quando ele é muito bom, muito profundo, diz muito da história da condição humana, né? E traz interpretações que estão aí permanentes, vivas, né? Sendo sempre reinterpretadas, ressignificadas ao longo de muitos e muitos tempos. E é o caso do Mahabharata. Tá bom? Então, esse é um dos poucos e bons livros que sugiro ler várias vezes ao longo da vida. Em lugar de ler um monte de livrinho meia boca, bora ler esses que são tão fundantes. Isso foi a introdução. Bora lá então para a leitura, vamos começar? Essa minha versão é bem antiguinha, herança da minha mãe maravilhosa. Bora lá então? Vamos começar, ó. Eu não vou ler a introdução para vocês. Aqui o Mahabharata está sendo recontado por esse autor, o William Buck. Ele fez também a introdução dele do livro, se inspirou, eu achei interessante, ele trouxe aqui uma inspiração nas Crônicas de Arthur, olha só, uma tradução aqui do Ocidente, para colocar como epílogo do livro. Claro que isso não está no Mahabharata original, né? Mas vamos dar uma olhada, olha que interessante. Um epílogo é
espécie de apresentação da obra, né, em diálogo com outras obras literárias. Aqui, no caso, o diálogo é com a cavalaria arturiana. E olha o que diz o epílogo. Eis que os amantes relembram antigas carícias e antigas devoções, e muitos gestos de ternura abandonados por negligência. Pois, como o inverno faz esquecer, apagar e desfigurar o vicejante verão, assim é também o instável amor no homem e na mulher. Porque em muitos não há constância, pois todos os dias, por uma lufada de esquecimento invernal, logo toldamos e rompemos o verdadeiro amor, que muito custou a se formar, por pouco ou nada. Isso não é sabedoria nem constância, mas fraqueza moral e grande desonra. Com certeza, há uma grande semelhança mesmo entre essa citação aqui da morte de Arthur e, digamos que uma das morais, né, mais profundas, um dos aprendizados mais profundos disponíveis no Mahabharata, que é a ideia da constituição das virtudes, né, o amor aqui como uma virtude abordada no epílogo. Bom, sumário, a gente tem aqui a primeira parte no princípio. A minha proposta a princípio é que cada um dos vídeos a gente leia um dos capítulos, uma das sessões, tá bom? Primeira parte, segunda parte, pra vocês já verem aí por onde que a gente vai passar, ó, os temas. E a terceira parte, que termina aqui, ó, na Cidade dos Portais. Não vou ler o prefácio edição americana, aliás, é uma dica que eu dou. Quem não tá mais habituado à leitura, tá querendo voltar a ler, olha, vai direto lá no conteúdo, né? Aquela parte que tende a ser a mais interessante a princípio, aquela que chama você para a vontade de ler um texto. Depois você volta nesses paratextos aqui que são iniciais e que explicam a obra, sabe? Então a gente não vai ler a introdução, apesar dela ser muito interessante, ela diz da origem do Mahabharata, né? Olha só, é um épico indiano em sânscrito, no original, provavelmente o maior já escrito. Junto ao Ramayana, ele dá corpo à essência da herança cultural da Índia e do hinduísmo, né? Inclusive é aqui dentro do Mahabharata que está um trecho que depois se tornou um livro em separado, e não qualquer livro, né? Um dos mais importantes lá para os Vedas, que é o Bhagavad Gita. Ele é uma partezinha aqui dentro do Mahabharata, a gente vai ler com certeza. Mas a gente não vai ler a introdução, a gente vai direto lá para a primeira história desse épico tão antigo. Olha, essa é uma edição ilustrada, então ela mostra também um mapa que parece mais correto e completo daquela época, com os nomes dos lugares citados aqui ao longo da obra, para que a gente possa ir se situando. Claro que não há grande certeza, né? A gente está falando de uma obra que foi escrita, os primeiros sinais dela são de 400 antes de Cristo, então é muita coisa. Vamos lá, a primeira parte, no princípio. Vamos começar. A gente começa aqui com essa linda introdução, o mantra primordial, Om. Saúdo e reverencio o Senhor Narayana, Nara, o melhor dos homens, e Sarasvati, a deusa das palavras e da escrita, Jaya, ou seja, vitória. Vamos começar. É muito comum, gente, que nesses textos antigos o texto comece falando do próprio texto, e é o que vai acontecer aqui, vocês vão ver. Que este antigo Bharata se torne uma guirlanda de joias sempre ao seu lado. Duryodhana faz com que todas as criaturas morram e devasta a terra. Ele atiça a chama de hostilidades que no final a todos consome. Mas, na minha opinião, a vida se acha em cada respiração. O que pensam vocês? A cólera de Bhima não pode ser aplacada. Ele jamais permitirá que esta narrativa se perca pelo mundo vazio. Arjuna é o príncipe de todos os arqueiros. Com encantos e conjuros atordoantes,
Ele protege estas páginas de beleza, ornadas de expressões graciosas e de conversas entre homens e deuses. Nakula é moreno e Sahadeva claro. Não tem rivais em todo este mundo de homens em beleza e força e excelência de conduta. Yudhishthira é a personificação de toda a virilidade. Seu coração é bom. Não lute contra ele. Não procure a derrota. Karna recusa-se a lutar, exceto só. Veste uma capa presa aos ombros, com um fecho redondo, e olha para mim com olhos duros. Mas, se houver alguma causa para o amor, ele é meu velho amigo de outra vida, e se irá comigo após qualquer pequeno atrito. Vyasa, o poeta, nos diz: cuidado, cuidado com a realidade, cuidado com a justiça. Basta de esperar e esperar, pois todos correm perigo. Depois de ouvir este Bharata, quem suportará ouvir outras histórias que se parecem com os urros de um asno? O mundo é lindo para onde quer que eu olhe. Observem, vejam as luzes e a alegria, os cantos e os finos presentes. Vitória, vitória ao grande rei. Vocês nada perderam. Mas as imagens transpiram nos templos. Os caminhos do Dharma são sutis e difíceis de encontrar. E, após tudo, ainda continuo vivo. Acho que não há morte para mim. Perdoem-me. Vou para a floresta. Vocês viram então que a gente teve uma introdução, né, desse que canta as histórias do Mahabharata para nós. A gente não conhece, mas ele conhece essa história e disse que ele não poupou elogios, né? Ele disse que essa aqui é a história de todas as histórias, aquela que nunca será esquecida. Não deixa de ter um tonzinho premonitório, né? Afinal, hoje aqui em 2025 a gente ainda está falando do Mahabharata. Bharata ou Bharata significa história, então Mahabharata é a maior das histórias. Vamos lá então, história número 1. Uma mina de joias e preciosidades. Acho que assim fica bom. Sauti, o contador de histórias, narrou esta lenda a seu amigo Saunaka na floresta Naimisha. Curvado de humildade, Sauti vinha à noite, vagando pelo mato, quando viu diante de si o fogo intenso que ardia noite e dia guardando a casa de Saunaka, na floresta. Saunaka lhe perguntou: Sauti dos olhos de lótus, de onde vem vagando você? Sauti respondeu: venho de Hastinapura, do sacrifício das serpentes do rei Janamejaya, dos Kurus. Ouvi então o Mahabharata de Vyasa, escrito pela primeira vez para o poeta, pelo deus elefante, Ganesha. Como isso aconteceu? Sauti respondeu: eu lhe contarei. E é claro que o Mahabharata começa com a história de quem? Daquele que está na porta dos portais de todos os templos hindus, nosso querido Ganesha. Ouça. Durante 3 anos, Vyasa compôs mentalmente o Mahabharata. E ao terminar, convocou Ganesha para ser seu escriba. Veio o filho de Shiva e perguntou-lhe: por que me chamou? Vyasa replicou: não remove você todos os obstáculos e todas as barreiras? Não é você o deus dos ladrões e dos escritores? Ponha meu livro em palavras escritas, conforme eu o narrar. Ganesha sacudiu sua tromba e o ar sibilou. Mas há livros e livros. O seu é um livro muito bom? É. Ganesha riu. E sua enorme barriga tremeu. Deixe-me apenas livrar-me de todas estas coisas. E largou o búzio e o lótus, o disco e o machado, que segurava em suas 4 mãos. E começarei a escrever para você. Mas, se uma só vez interromper a história,
Irei embora e jamais retornarei. Com uma condição, disse Vyasa. Se você não compreender o que eu quero dizer, deve parar de escrever até que tenha compreendido. Está certo. No mesmo dia em que nasci, cometi o meu primeiro erro, e por este caminho venho buscando a sabedoria desde então. Ouça. Agora nos conta Ganesha. Já nasci adulto do aljôfar do corpo de minha mãe. Estávamos sós e Devi me pediu: guarde a porta, não deixe ninguém entrar, pois vou banhar-me. Shiva, então, a quem eu nunca tinha visto, voltou para casa. E eu não deixei que entrasse em sua própria casa. Quem é você para barrar a minha entrada? Perguntou ele irado. Mas eu lhe disse: nada de mendigos aqui, vá embora. Posso estar seminu, respondeu ele, mas o mundo inteiro é meu, ainda que eu não me interesse por ele. Pois vá arrastar-se pelo mundo, mas não na casa de montanha de Parvati. Sou o filho de Shiva e guardo esta porta para ela com a minha vida. Ora, disse ele, mas você é um grande mentiroso. Pensa que não conheço meus próprios filhos? Tolice, disse eu. Nasci somente hoje, mas conheço um mulambento quando vejo. Agora vai e siga seu caminho. Ele fixou seus olhos nos meus e muito calmamente perguntou: vai deixar-me entrar? Não adianta insistir, retruquei. Não vou insistir, Shiva replicou, e com um golpe agudo cortou minha cabeça e jogou-a longe, além dos Himalaias. Devi saiu correndo, chorando. Você jamais prestará para coisa alguma, matou nosso filho, e caiu sobre meu corpo em prantos. Não vale nada como marido, sai vagueando e me deixe em casa para fazer todo o trabalho. É por muito vagar, sonhando o tempo todo, que vivemos agora na pobreza, sem ter o que comer. O Senhor de todos os mundos a tranquilizou. Olhando ao redor, a primeira cabeça que viu foi a de um elefante, e a pôs sobre os meus ombros e me trouxe de volta à vida. Parvati ficou feliz novamente, e foi assim que conheci meu pai pela primeira vez, disse Ganesha, há muito, muito tempo. Pois bem, disse Vyasa, começarei agora. E passou a contar sua história a Ganesha, que a escrevia em folhas. Muitas vezes Vyasa compunha versos que faziam Ganesha parar, a fim de usar o tempo para pensar sobre a parte seguinte, disse Sauti. Saunaka retrucou. Sim, este Bharata é uma mina de preciosidades, como o oceano profundo. Quem o ouve e compreende, mesmo que só uma parte, liberta-se das cadeias que forjou para si com suas obras boas e más, e encontra grande sucesso, pois o Mahabharata é excelente e tem em si o poder da vitória. Aquele que o conta a quem pediu para ouvi-lo, dá-lhe como presente toda a terra, com seu cinturão de mares. Permaneça aqui comigo e conte-me a história. Sauti respondeu: aqui permanecerei e lhe contarei. Ouça, há muito tempo, quando o mar era leite, Narayana disse aos deuses dos céus: revolvam, agitem e remexam o oceano, e ele lhes dará Amrita, o néctar da imortalidade, e preciosidades, e toda espécie de ilusões e revelações. Assim, colocaram Mandara, a montanha de neve, no meio do mar de leite. Suas raízes profundas repousaram no chão do oceano. Seu pico se elevava muito além da superfície das águas. A grande serpente Sesha, cuja crista é uma ilha de joias, estendeu-se por todo o mar, com seu corpo enroscado, sem começo nem fim, em torno do centro da montanha. Em sua cauda, em uma das margens, era segura pelos Asuras, os deuses sinistros de outrora.
Seu pescoço, na outra, era seguro pelos devas, os deuses mortais dos céus. Eles puxavam ao mesmo tempo, e a montanha se revolvia primeiro para um lado, depois para o outro, enquanto as árvores e pedras eram atiradas ao mar espumante. Primeiro, a lua suave ergueu-se do mar de leite. Depois, Lakshmi, a que traz prosperidade aos homens, e a joia de grande lisura que adorna o peito de Narayana. E Airavata, o elefante de Indra, branco como as nuvens. E Surabi, a vaca branca que concede a realização de qualquer desejo. E Parijata, a árvore aromática dos desejos. E Ramba, a ninfa, a primeira das apsaras. E finalmente, Danvantari, o médico vestido de branco, trazendo um cálice de Amrita, a essência da vida. Subitamente, um veneno rompe fumegante dos mares, e o leite se torna água salgada. Shiva, o senhor das montanhas e das canções, engoliu o veneno para salvar os mundos. Prendeu-o na garganta, e seu pescoço tornou-se azul, iridescente como asa de borboleta. Shiva pôs então a lua crescente como um ornamento em seus cabelos. Narayana tornou-se mulher, linda como seu desejo, e levou consigo o cálice da vida. Agora, milhares de rios correm rapidamente para o mar e se rivalizam pelo seu amor. No oceano estão os palácios dos reis serpentes que governam os rios da terra, e distante das margens, no coração das profundezas, ruge o rubro fogo submarino que ferve a água e a transforma em nuvens de chuva. As fases da lua fazem o oceano subir e descer com os ritmos lentos do tempo. Nos confins das terras, lá dança o mar com suas ondas de mãos erguidas, imenso como o espaço, vasto como o tempo. O Ganges sagrado desce das montanhas até o mar e o Yamuna flui para o Ganges. Entre os dois rios está Kurujangada, governada por Janamejaya, filho de Parikshita, da cidade elefante de Hastinapura. Yudhishthira, o Pandava, era o rei dos Kurus, antes de Parikshita. Mas ao receber as cartas de Arjuna, vem a mim, consagrou rei o recém-nascido Parikshita e partiu com seus irmãos e a esposa de seus irmãos para Kailasha, a montanha de prata, e nunca mais foi visto. Parikshita governou bem seu reino por 60 anos, mas então, um dia, na floresta, com raiva por um veado lhe haver escapado, o rei feriu mortalmente uma serpente que não pretendia fazer-lhe nenhum mal. Antes de morrer, a Naja tocou a água e disse: "Em 7 dias, Parikshita morrerá de picada de cobra por sua crueldade. Não há esperança para ele." Um mateiro ouviu-a e contou ao rei, que deixou seu palácio e passou a viver noite e dia numa casa sustentada por uma única coluna, bem cercada por guerreiros. Mal Parikshita entrara em seu retiro, quando um velho, empoleirado e em farrapos, foi visto aproximando-se. Às vezes era visível aos olhos, às vezes esvaecia ao andar e voltava lentamente a aparecer. Caminhou até os guardas e uniu as mãos num cumprimento, e sua forma lucilava e dançava como ondas de calor no ar. Então ele estreitou os olhos e disse: "Eu sou Takshaka, o príncipe Naja. Avisem ao rei que irei queimá-lo." Os soldados precipitaram-se sobre ele, mas ele riu e desapareceu no mesmo instante.
Meu amigo, observe que não havia meio de entrar ou sair da casa de Parikshita a não ser por uma escada, e ninguém podia subir ou descer por ela se não fosse amigo leal do rei. Assim, com sua corte, ele lá ficou até o final do 7º dia. Ao entardecer, quando a escada estava prestes a ser levantada para a noite, Parikshita viu um pequenino besouro da cor do cobre, rastejando sobre uma manga, e com um sorriso, pegou-o. Eis que agora tenho tanto medo de Tarakshaka quanto deste inseto, disse o rei. E sua corte deu risada quando Parikshita pegou o besourinho e o colocou sobre o ombro. Mas este era o próprio Takshaka disfarçado. Instantaneamente, o príncipe Naja tornou-se ele mesmo e picou o rei. Os ministros e os cortesãos de Parikshita, com grande medo, fugiram pela escada abaixo e, correndo em todas as direções, viram Takshaka indo embora, voando pelo céu anil do anoitecer, como a risca vermelha que divide o cabelo da mulher ao meio. Janamejaya tornou-se então rei e planejou um sacrifício de serpentes para queimar Takshaka. Ouvi falar a respeito disso e fui observar. Lá, no momento apropriado, os brahmanes, vestidos todos de preto, atearam fogo a uma enorme pira de madeira untada. Repetiram e voltaram a repetir vezes sem fim todos os nomes de Takshaka. Com grandes conchas de madeira, derramaram manteiga no fogo, e a fumaça tornou-se espessa e negra. Seus olhos ficaram vermelhos e lacrimejaram por causa da fumaça sufocante. Por toda a sua volta, os espectadores observavam o ar sobre o fogo, esperando ver Takshaka aparecer. Quando Takshaka saiu, sentiu que estava sendo atraído pelo fogo de Janamejaya, deixou seu palácio ornado de joias no submundo e foi buscar refúgio junto a Indra, senhor dos céus. Indra deu a ele sua proteção, de modo que os brahmanes recitaram mantras e derramaram manteiga em vão, e Janamejaya inquietou-se na tarde de forte calor. Veio então um jovem e ajoelhou-se ao lado do rei. Seu nome era Astika, e ele nascera de uma mulher naja. Seu pai hesitara em contrair núpcias, mas desejava uma esposa. Certa vez, na silenciosa floresta, pediu timidamente uma mulher com quem se pudesse casar. Uma jovem naja ouviu-o, e ele casou-se com ela, fiel à sua palavra. Astika encarava o mundo dos homens com imparcialidade. Curvou a cabeça e, tocando a testa com as mãos unidas em Namastê, disse: Majestade, eu sou Astika. Ando por aqui, por ali, por todo o seu reino de Kurujangala. Que sejam felizes aqueles a quem queremos bem. Que nossos reis e nossos príncipes tenham vida longa. Janamejaya, saiba que Takshaka está nos céus com Indra. O rei respondeu: Bem-vindo seja. Chamou seus brahmanes e contou-lhes onde Takshaka estava escondido. E disse a Astika: Em retribuição, peça a mim qualquer presente ou dádiva, e eu lhe darei. Seja paciente, majestade, replicou Astika, logo pedirei. Os brahmanes começaram a invocar Indra e Takshaka, os dois. E em poucos instantes o senhor das chuvas surgiu com sua biga, puxada por vários cavalos cinzentos, pairando no ar sobre o fogo. Não havia sinal de Naja. Os brahmanes clamaram: Senhor dos céus, dê-nos o príncipe Naja, ou os lançaremos ambos às chamas. Indra olhou para baixo com olhos fixos, e um raio lampejante surgiu em sua mão. Apontou com mira mortal os brahmanes e ergueu o braço para destruí-los. Mas os mantras e os encantos haviam sobrepujado Takshaka tão logo Indra desviara dele sua atenção. E ele pairava no ar sobre o fogo, entre Indra e os brahmanes. Vendo isso, Indra desapareceu, pois nada mais havia que pudesse fazer pela serpente.
Mas os Brahmanes ainda assim não conseguiam fazer o príncipe Naja cair nas chamas, porque Astika sussurrara suavemente: Fique, fique. E então ele se voltou para Janamejaya e disse: Majestade, interrompa o sacrifício. Janamejaya sorriu. Astika, eu lhe darei, em vez disso, ouro e prata, disse ele. Ouro e prata não quero, mas metade do meu sangue é da raça Naja. Então eu lhe darei lindas mulheres e um gado branco. Majestade, mulheres e gado não quero, mas o príncipe Naja é caro a mim. Dou-lhe então a sua vida, você me salvou dele e o fez bem. E terá isso em troca, majestade. Não tema mais serpente alguma, mas pense, serpentes de fortuna e prosperidade, vivam em paz aqui com meus entes queridos. Que assim seja para todo o meu povo. Assim será, majestade, disse Astika, para todo o seu povo. E Taksaka sumiu de nossa vista. Ao entrar em seu palácio, Janamejaya Raja encontrou a esperá-lo um homem escuro, vestindo pele de veado e casca de árvore, e que suportava seus 150 anos com calma e dignidade e olhos reluzentes. Vyasa! Sente-se ao meu lado, Janamejaya. O Naja, ornado de joias, escapou de suas mãos e você não guarda rancor. Isso é bom. O rei mandou trazer água e lavou os pés de Vyasa. Curvo-me diante de você, disse ele. Você que conheceu meus ancestrais. Não vai ficar e contar-me sua história? Não vai desfazer os nós do meu coração? Eu estou velho, Bharata. Minha pele de um azul profundo. Sou como uma nuvem de tempestade que guarda a memória dos relâmpagos, do amor e do terror, e dos atos dos heróis. Mas não vim só. Já contei minha história a meu companheiro Vaisampayana, que espera lá fora. Ele é jovem e belo e usa um brinco de prata que tem a forma de um raio de luar. Esperarei enquanto ele a conta e eu mesmo irei ouvi-la. Janamejaya e Vyasa encontraram Vaisampayana do lado de fora, sob a sombra ampla de uma velha árvore. Janamejaya curvou-se diante dele com as mãos unidas. Vaisampayana, em sua túnica branca, disse: Excelente, majestade, terei prazer em contar-lhe a história. Permita que Vyasa se recoste nesta árvore e que todos os que quiserem ouvir se reúnam em torno de nós. Assim, Janamejaya, Astika, eu próprio e muitos dos Kurus nos sentamos sob aquela velha árvore. Vaisampayana sentou-se ao lado de Vyasa e disse: Bem-vindo! Agora, ouça de mim o Mahabharata. Vou terminar a primeira parte, né? Mais umas paginazinhas aí, mas vale a pena. Ouça, majestade. Rei, nascido da raça lunar, descendente da lua, descendente de Bharata e de Kuru, filho do filho de Arjuna. Começo minha história com o rei Kuru Pratipa. Em sua velhice, ele ainda permanecia sem filhos. Assim, deixou Hastinapura com a rainha e foi morar na floresta, perto do Ganges. Lá, esperava que a fortuna lhe concedesse um filho. Naquele tempo, o rei morto Mahabisha se achava nos céus, ouvindo o senhor Brahma explicar os mistérios de toda a criação a uma grande assistência de fiéis. Mas Mahabisha, sentado na borda do grupo, se entediava. Sua atenção vagava para cá e para lá, até que viu Ganga, a linda deusa dos rios, passar. Era alva como os raios da lua, e seus mantos de seda fluíam sobre o corpo enquanto andava, ocultando pouco e insinuando muito, como se caminhasse sobre águas de prata. A rainha dos rios sentiu o olhar e seus olhos se encontraram.
Mahabicha começou a perspirar, e isso jamais acontece nos céus, até que a pessoa esteja pronta para renascer. Retirou sua guirlanda celestial, que permanecera fresca e fragrante durante séculos, e observou as flores de jasmim e gengibre esvaecerem e se tornarem marrons. Sorriu para a deusa e desapareceu do céu. A linda Ganga, ansiosa, acompanhou com seus olhos celestiais a alma que caía de volta à terra e entrava no útero da rainha de Pratipa. Pratipa enviou sua esposa e seu filho Santanu de volta à cidade, mas, a fim de dar graças pelo nascimento de Santanu, ele mesmo permaneceu na floresta como antes. Certa noite, estava sentado numa pedra embaixo de uma árvore à beira do rio, quando uma mulher maravilhosamente linda surgiu das águas e caminhou até ele. Ela sorriu e sentou-se em seu colo. Pratipa perguntou: "Quem quer que seja você, como posso ajudá-la?" Ganga, tirando do rosto suave os cabelos úmidos, disse: "Eu estou apaixonada, majestade." Gentilmente, o rei pôs seus braços em torno dela. "Quando uma mulher pede, não se pode ignorá-la", disse ele. "Mas você se senta em minha perna direita, onde cabe a uma filha sentar-se." "É verdade", disse Ganga. "Eu o venho amando desde antes de ele nascer para vocês." "Quando Santanu estiver crescido", respondeu Pratipa, "direi a ele que você está esperando por seu amor." "Abençoado seja, Pratipa, encontrarei seu filho à beira do rio daqui a muitos anos." E Ganga mergulhou nas águas que corriam e desapareceu. Nadou rio acima, através do portão, de onde o Ganges cai do céu, e encontrou-se novamente no domínio dos deuses. Lá, ela deitou-se numa pedra morna, secando seus longos cabelos negros ao sol, sorrindo consigo, quando vieram vê-la os 8 deuses Vasu, servos de Indra, com o semblante abatido e cheio de culpa. "O que houve?" perguntou Ganga. "O que há com vocês?" Prabhasa, o refulgente espírito da aurora, remexeu os pés apreensivamente e disse: "Ganga, temos um favor a... Quero dizer, você poderia ser nossa mãe?" Ganga riu. "É melhor dizerem-me antes o que andaram fazendo." Prabhasa lançou-lhe um sorriso esquivo. "Vasista, o filho de Brahma, condenou-nos a nascer na terra." "Ora, isso não é tão mal. Mas o que fizeram vocês?" "Minha esposa me convenceu a roubar Surabi, a vaca dos desejos. Mas Vasista tem essa vaca em maior consideração do que todos os céus e a terra. Mesmo não estando ele por perto, isso era algo que eu não desejava fazer. Minha esposa queria que uma amiga sua na terra bebesse um pouco do leite mágico e se livrasse das doenças e da velhice. Eu queria levar apenas o leite, mas minha esposa mostrou-se magoada e ao mesmo tempo tão inocente quanto a própria vaca. Estávamos todos lá e as outras mulheres se juntaram a nós, indagando em alta voz por que eu não amava minha esposa o suficiente para... Bem, você sabe." Ganga tinha no rosto um largo sorriso. "Sou bastante educada para não rir", disse ela, "mas sei que você gargalharia se o mesmo acontecesse com outro. Como pôde se deixar levar por uma coisa dessas?" "Ganga, eu me recuso a explicar aquilo que você já sabe muito bem", disse o Vasu. "Basta dizer que nós então falamos com Surabi e a convencemos a descer conosco à terra para uma visita. Enquanto estávamos fora, Vasista retornou, descobriu-nos com sua mágica percepção e amaldiçoou-nos pelo que havíamos feito." "E por que vieram a mim?" perguntou a deusa. "Bem, sabíamos que você tinha planos." "Não digam mais nada. Nascerão todos para a esposa de Santanu, o rei Kuru." Quando Santanu se tornou um rapaz, Pratipa lhe disse:
Quando você era muito jovem, uma linda moça veio a mim e contou-me do amor que sentia por você. Se a encontrar secretamente perto do Ganges, não pergunte quem ela é, nem de quem ela é, nem de onde ela vem, mas tome-a como esposa, fiando-se na minha palavra. Pouco depois, Pratipa morria e Santanu tornou-se o rei Bharata. Certo dia, cavalgando às margens do Ganges, encontrou uma moça de resplandecente beleza, em vestes transparentes de seda azul aquátio, ornada com ouro, trajando um cinturão de pérolas. Ambos se olharam e olharam-se nos olhos um do outro, e cada um desejou olhar para lá eternamente. Com gentileza e suavidade, o rei disse: Ó linda entre as lindas, não importa a sua raça, se é deusa ou naja, assura ou apsara, ou ser humano como eu. Volte comigo agora e seja minha rainha. Ganga sorriu-lhe e baixou os olhos. Assim quero, disse ela. Mas se eu não me tornar sua mulher, não deverá jamais perguntar o meu nome. Opa, mas se eu me tornar sua mulher, não deverá jamais perguntar o meu nome, nem falar comigo rispidamente, nem interferir em nada que eu fizer, ou eu o deixarei. Eu prometo. Venha e monte aqui atrás de mim. Casaram-se naquela cidade e a cada ano Ganga paria um filho para Santanu. Mas durante 7 anos ela atirou cada filho ao Ganges e lá os afogou, dizendo: Isso é para o seu bem. E assim libertou todos os vassos, exceto Prabhasa. Santanu nada falou com ela sobre isso, pois amava e lembrava-se da promessa que fizera. 7 príncipes morreram nas mãos de Ganga, mas quando ela levou o seu 8º filho para o rio e o segurou sobre as águas, sorrindo enquanto encarava o bebê nos olhos, o rei gritou: Pare, não o mate. Pois então, tome-o como presente meu, gritou ela. Não o libertarei da vida. E a deusa entrou no seu rio, que corre do céu para o mar. Meu senhor, sou Ganga, e deixo-o agora com seu filho. Santanu segurou seu filho contra o peito e voltou-se sem uma palavra. Foi um bom rei, manteve os curos em paz, e com um toque da sua mão, podia remover a velhice de qualquer homem. Bharata, ao sul, está a terra dos Shedes. Quando Santanu era menino, o rei Shed, o Parishara, deixou certa vez seu palácio para caçar na floresta. Era primavera e cada árvore, cada vinha estava florida. Abelhas enxameavam sobre os brotos nascentes, pássaros gorjeavam, chamando-se uns aos outros, e uma fragrante brisa soprava amenamente por toda a mata. O Parishara não caminhara ainda muito, quando se sentou para descansar sob uma árvore em florescência. Fechou os olhos e adormeceu, e sonhou com sua linda rainha a esperá-lo em casa. Ao despertar, verificou que sua semente vital o havia deixado e que se derramara ali perto, numa folha. O rei então intimou um gavião a levar a folha para a rainha. O gavião partiu voando com ela para o céu, mas foi atacado por outro que pensou estar ele carregando alimento, e a folha acabou por cair dentro do Yamuna, onde uma mãe-peixe o engoliu, no momento em que tocava a água. Aquela mãe-peixe foi nadando o rio acima até o reino de Santanu, onde muitos meses depois foi apanhada por uma rede. Quando o pescador abriu suas entranhas, encontrou uma menininha, ainda bebê, que ele chamou Satyavati e educou como sua filha. Ela cresceu e tornou-se muito linda, mas dela sempre emanava um odor de peixe. Passava seus dias remando pelo Yamuna num barquinho, ajudando seu pai a manejar as redes. Um dia, o menestrel errante Parashara chegou à beira do rio, e ao ver Satyavati disse a ela:
Aceite meu amor hoje mesmo, linda mulher. Satyavati enrubesceu. Agora é dia claro, sussurrou ela, e há pessoas subindo e descendo o rio sem parar. Deixe seu barco e sente-se aqui ao meu lado, respondeu Parashara. Assim ela se pôs ao seu lado. Ele cantou uma cantiga mágica que fez surgir uma espessa neblina sobre o rio e as terras, encobrindo tudo. Foram no barco de Satyavati até uma pequenina ilha. Enquanto os barqueiros do rio gritavam sem cessar para evitar colisões, ela entregou-se alegremente ao seu amante. Em troca, ele fez cessar o seu cheiro de peixe e tornou-a fragrante como as flores. Naquela ilhota do rio, Satyavati deu à luz o poeta Vyasa. Parashara levou-o para a floresta e Satyavati retornou a seu pai. O rei Santanu deu a seu filho o nome de Bhishma. Sua grande alegria era vê-lo crescer e ir se tornando homem, forte, inteligente, com largos ombros e pele clara. Certa vez, perto do Yamuna, o rei sentiu o perfume de flores da estação em que não há flores. Seguindo seu olfato, Santanu descobriu Satyavati, tomou-a em sua carruagem real e levou-a para Hastinapura como sua rainha. Bhishma se rejubilou ao ver o pai tão feliz e, como presente de casamento, disse a ele: Deixe que seu filho, com Satyavati, venha governar o seu reino, e eu o protegerei e aos filhos dele, enquanto me for possível. Por que oferece isso a mim? Indagou Santanu. Majestade, explicou Bhishma, não me interessa ser rei ou mesmo casar. Gostaria, isso sim, de, por força da minha energia, tornar nossa raça a mais poderosa de todas as terras. Santanu disse: Tome então estas palavras como dádiva minha, Bhishma. A morte jamais virá a você enquanto desejar viver. Eis que a morte só chegará a você quando o permitir. O filho de Santanu e Satyavati chamou-se Vishitravirya. Quando ainda era jovem, Santanu o fez rei e retirou-se só para a floresta. Lá, à beira do Ganges, no eremitério onde nascera, viveu em completa solidão até a morte. Bhishma soube que as 3 filhas do rei de Banaras iam celebrar a sua Svayamvara, a cerimônia da escolha pessoal, durante a qual cada uma escolheria seu marido entre os reis e príncipes lá reunidos. Ele queria que Vishitravirya se casasse, mas o rei era jovem demais para ter qualquer chance de ser escolhido. Assim, o próprio Bhishma decidiu ir, numa pequena sege, até Banaras. Chegando lá, não disse a ninguém quem era, nem entrou na arena pública junto com os outros reis. Não trazia armas ou qualquer indício de que fosse um guerreiro. Seus 4 cavalos estavam cobertos de terra e pó. Assim, não houve quem reparasse nele enquanto esperava os convivas reais se reunirem. Logo as 3 princesas, Amba, Ambika e Ambalika, chegaram. O exército de Banaras cercou a região, pronto a pacificar os monarcas preteridos. Bhishma conversava brandamente com seus cavalos. Sem o peso das armaduras, sua leve carruagem deu um salto à frente. Bhishma rompeu o exército do rei por trás, onde não havia nenhum guarda, e o fez debandar por onde ia passando. Num piscar de olhos, ele parou e tomou as 3 donzelas antes que alguém percebesse o que acontecia. Bhishma sorriu para os reis e príncipes poderosos reunidos, vindos de todas as terras, e disse: Saibam que os Kurus não competem com os da sua espécie. E saibam também que a esposa é mais querida quando é tomada à força. Tem agora a minha permissão para voltar para suas casas. Mordendo os lábios com grande ira, os pretendentes bateram em suas axilas com os punhos cerrados e rugiram de raiva, berrando para Bhishma: Fique, espere!
Convocaram o exército de Banaras. Empunharam suas espadas, miraram suas flechas, correram em busca de suas carruagens e de seus arneses. Bhishma riu e desapareceu numa nuvem de poeira, enquanto 10.000 dardos e flechas se enterravam fundo na terra que ele deixava para trás. O clamor dos seus cavalos e o estrondo da sua carruagem logo desapareceram ao longe, e ninguém poderia ter esperança de alcançá-lo. Em Hastinapura, Bhishma entregou as 3 cativas a Satyavati até que se casassem. Ela era bondosa com as princesas, que, por sua vez, se abriram e falaram francamente. Ambika e Ambalika estavam dispostas a se casar com Vishtravirya, mas Amba, a mais velha, disse: Em meu coração, eu já escolhi o rei Salwa, soberano do Oeste, e ele me escolheu como sua esposa. Agora, faça o que deve ser feito por mim. Satyavati compreendeu e mandou Amba para seu marido. Suas irmãs se casaram com Vishtravirya, mas o rei Kuru viu-se à sombra da morte por consumpção e logo morreu, deixando atrás de si o seu reino e todos os que o amavam. Meu filho não deixou filho, disse Satyavati chorando. O reino é morto sem um rei. O que fiz de errado para que ele morresse tão jovem? Bhishma disse: Rainha, não se culpe. Você não tem outro filho, aquele que nasceu na ilha, Vyasa? Traga-o para cá e peça-lhe que dê filhos às esposas de Vishtravirya. Ele mora na floresta, respondeu Satyavati, e posso chamá-lo a mim com meus pensamentos. Então, Bharata, Vyasa veio, a chamado de sua mãe, e tornou-se pai de 3 filhos. Durante um ciclo da lua, ele viveu com Ambika, e 1 mês viveu com Ambalika. E depois, mais um viveu com uma das criadas de Satyavati. Após haver semeado esses filhos na seara de Vishtravirya, Vyasa partiu para a floresta. Quando as crianças nasceram, Bhishma criou-as como se fossem suas. Primeiro, nasceu Dhritarashtra, filho de Ambika, que era cego, mas cuja força física não tinha par entre os homens. Depois, foi a vez de Pandu, filho de Ambalika, e o irmão mais jovem era Vidura, o filho da criada. E assim a gente encerra a primeira parte do Mahabharata com esses 3 rebentos, essas 3 crianças que vão então tematizar nossas próximas histórias. A gente se encontra na segunda parte do Mahabharata, vou deixar aqui marcadinho. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Se inspirarem, podem começar a ir ler também. Ou então, aguardem e a gente vai para a parte 2 juntos e juntas. Tchau, tchau!